estamos começando mais um programa MVN Família. E você que está aí ligado no canal Promessas, continue conosco, porque nós estaremos falando aqui, como sempre, um assunto muito especial, com um profissional que é mestre em ortodontia, especialista em implantes, e vamos estar tirando dúvidas e falando para você sobre implantes dentários. Então fique ligado, nosso programa já começou, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta com o programa MVN Família. É sempre uma satisfação imensa estarmos trazendo informação, estarmos tirando as suas dúvidas, e hoje nós estaremos falando sobre a saúde bucal da sua família. E para esclarecer as nossas dúvidas, tirar as nossas dúvidas, né? Nós convidamos o Dr. Marco Aurélio, e é um prazer imenso, Dr. Marco, estar aqui com você para sanarmos essas inúmeras dúvidas, né? Prazer é meu estar aqui nesse bate-papo descontraído, né? Tirando a dúvida do pessoal em casa, tá? Respondendo todas as perguntas, né? E falando um pouco sobre higiene bucal, né? Sobre a saúde e sobre os implantes dentários. Interessante quando a gente fala de implante, porque as pessoas acham que o implante ele é estritamente estético, né? E a gente sabe que ele é muito mais funcional do que estético. É claro que ele tem a sua funcionalidade que proporciona uma estética infinitamente melhor, né? Verdade. Mas ele não é só estético, não é qualquer pessoa que pode simplesmente falar eu quero fazer um implante e fazer um implante. Existem algumas indicações específicas, né? Sim, o intuito principal do implante, né, é funcional, né? É devolver a nossa mastigação correta, né? Para que o nosso organismo possa assim funcionar corretamente, né? Esse é o intuito principal. Óbvio que junto com essa função, né, devolvida ao nosso paciente, nós temos um retorno, né, emocional, né? A estética do paciente melhora, né? Toda a sua função, a sua fala, né? O seu sorriso melhora, tá? Então nós temos vários ganhos, né? Além da função, né? Isso, a autoestima da pessoa. Diretamente na autoestima, porque uma pessoa com um sorriso comprometido é muito complicado, Isso, né? a pessoa fica bastante retraída, né? A pessoa fica com baixa autoestima, então assim, é importantíssimo, né, estarmos devolvendo aí também a felicidade junto com o sorriso, né, aos nossos pacientes. Com certeza. Dr. Marco Aurélio, para o pessoal que está em casa, o que vem a ser um implante? Como que funciona isso? Nós temos aqui até um modelo, né, para estar mostrando aqui para os pacientes, né, para vocês, né, o que vem a ser, né, um implante dentário. O implante dentário é essa peça de metal, né? Vamos desmontar aqui para vocês compreenderem, né? Essa peça aqui. Então, o implante em si, ele é essa peça de metal, né, que vai estar sendo parafusada no osso, né? Então, o implante, ele precisa, né, de ter esse osso para poder receber essa peça de metal, né? E esse implante, ele é feito de titânio, essa peça. Por quê? Porque o titânio, ele tem uma biocompatibilidade, né? O nosso osso, ele vai aceitar esse titânio, né? Ele vai reconhecer como parte do seu organismo e vai formar o osso em volta, porque nós colocamos o implante, mas o osso precisa aceitar, né? O osso precisa colar nesse implante para estar aceitando depois nós colocarmos cargas,
né, e realizarmos assim a função da mastigação. Senão, se o seu organismo não reconhece, né, ele vai ter uma rejeição e assim você irá perder, né, esse implante. Então, por isso que ele é feito de titânio, por essa biocompatibilidade. Eu acho interessante também, mostrando aqui, né, para que as pessoas que talvez não tenham muitas informações a respeito do implante, esse pino é chamado de pino, Isso, né? aham. Ele substitui a raiz do dente, quando há perda completa do dente, né? Isso. A função principal dele, né, é tentar imitar a raiz, né? Tentar substituir essa raiz, né? Hoje em dia, a odontologia, nós tentamos ao máximo preservar os dentes, né? Então, a última opção, né, seria extrair um dente, né? Hoje nós optamos pela prevenção. A nossa saúde hoje é uma saúde preventiva, né? Nós estamos aqui para orientar vocês para que não venha a ocorrer a perda dentária, né? Então, primeiro de tudo, né, é nós mantermos essa saúde bucal, né, saudável. O implante vai ser a última opção. E também pode acontecer um acidente, né? Alguma Isso, coisa nesse sentido, isso. que a pessoa realmente precisa fazer isso. Mas Isso. para quem é indicado? Pode ocorrer assim algumas fraturas dentárias, né? Hoje em dia nós estamos muito estressados, né, com os problemas da vida e descontamos tudo isso às vezes à noite na hora de dormir, né? Verdade. Inconsciente nós vamos mastigar e apertar forte, que é o caso também do bruxismo, né, que nós podemos falar depois. Com esse apertamento pode vir a fraturar alguns dentes com o estresse nosso do dia a dia, né? O estresse familiar aí, né? Nós descontamos, né? Descarregamos toda essa carga aí nos dentes. E pode ocorrer sim fraturas, né? E aí tem que extrair o dente e colocar o implante. Os implantes, né, podem estar sendo instalados, né, em pessoas saudáveis, né, que já tenham terminado o seu crescimento ósseo. Né, Isso é importante, né? Isso, não a partir é qualquer dos idade. 17 anos. Não, não é qualquer idade. Sim. Somente a partir dos 17, 18 anos, porque o implante ele vai ser instalado no osso, né, na maxila ou na mandíbula. Tá? E aí precisa, né, já ter ocorrido essa fase desse crescimento ósseo, desse desenvolvimento. Né? O osso tem que estar preparado já para receber. Né? Então, em pessoas que possuem uma quantidade de osso necessário para podermos instalar, né, porque ele vai ser instalado no osso, né, em pessoas saudáveis, controladas, a pessoa pode ter uma hipertensão, pode ter uma diabetes, porém tem que estar controlado. Sim, Né? sim. Pessoas pode ter um problema de coração, porém esteja controlado, né? Entraremos em contato com o cardiologista, por exemplo, né? O que não pode? A pessoa não pode estar descompensada, né? Sim. Estar com alguma doença, porém descompensado. Não pode estar com câncer, né? Sim. Ou alguma neoplasia. Exceto isso, né? Todos os casos nós podemos estar sim instalando os implantes. Né? E esse implante, para ser colocado, né, tem que fazer uma análise óssea também, né, do paciente, porque tem a questão, eu lendo um pouco, eu vi a questão dos exames que precisam ser feitos para analisar isso, né, que às vezes tem a necessidade de fazer um enxerto. Isso, né? Como eu falei, nós temos que ter osso para instalar o implante, né? Como que nós vamos descobrir se o paciente tem esse osso necessário para instalar o implante ou não? Nós vamos estar pedindo uma radiografia, né? E, se necessário, pedir uma tomografia. Para a tomografia a gente poder ver, né, a largura do osso. Né? A tomografia é Só a altura que dá para ver ali, né? Isso, na radiografia. A tomografia é um exame um pouco mais caro, mas é um exame que nos fornece, né, informações mais completas, mais precisas para a gente poder estar realizando esse implante. Tá? Então, nós vamos pedir um exame radiográfico, né, e analisar. Caso o paciente não tenha a quantidade necessária de osso, nós podemos sim estar, né, colocando osso no paciente. Né? Então, assim, são pouquíssimos casos que nós não conseguimos, né, estar realizando o implante no paciente. Né? Quase todos os casos nós conseguimos sim, né, adaptar, né, essa área para a gente poder instalar esse implante. A questão do enxerto, ela é mais necessária quando, às vezes, a pessoa teve uma perda do dente há muito tempo. Qual que é a indicação maior em relação ao enxerto? O enxerto, ele vai ser em pessoas que já perderam um dente há muito tempo, né? Porque o que vai segurar o osso, né, na cavidade bucal do paciente vai ser o dente. Quando a pessoa extrai o dente há muito tempo, geralmente tende a perder o osso, né? E tem gente que utiliza ainda próteses,
né? Uma ponte, né? Uma prótese total, uma dentadura. Então, essas próteses, ao longo dos anos, elas vão estar desgastando, devido à pressão da mastigação do paciente, elas vão estar desgastando o osso do paciente, né? Óbvio que isso é lentamente, mas a longo prazo, né? Sim, ocorre esse desgaste, né? E aí sim nós temos que adaptar o paciente com o enxerto ósseo para poder instalar o implante. Entendi. É interessante que nos dias atuais, os profissionais, eles tentam, até última instância, preservar o dente, né? Isso. Preservar pelo menos a raiz do dente para que não seja necessário fazer um implante. Isso. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque não por exemplo, se você tem um dente, ainda que ele não esteja perfeito, não é uma indicação para fazer um implante, né? O implante ele só é indicado, então, quando realmente há a perda da raiz do dente. Não só do dente, mas da raiz, né? Isso. Isso acontecia muito, alguns anos atrás, os profissionais, às vezes, eram mais propensos à extração. Isso. E, às vezes, extraíam, principalmente os dentes anteriores, que não eram vistos, e isso causa uma disfunção, né, em toda a harmonia bucal, porque os dentes eles vão deitando e vai comprometendo a estética dos dentes da frente. Então, você, como um mestre em ortodontia, né, e também trabalha nessa área de implantes, sabe que às vezes é necessário, para restaurar essa saúde bucal, colocar o aparelho, para levar os dentes novamente para o lugar correto, e só então vai ser possível fazer um implante, né? Os dentes, ele possui, né, uma função específica, você está falando de manter o espaço, né? É o caso, por exemplo, dos dentes descidos, né, das crianças. Criança dá cárie, a mãe não cuida, tem que extrair o dente. Não é legal. Né? Aquele dente descido, ele vai estar mantendo o espaço para o dente permanente. Né? Se você extrai antes do tempo, se a criança perde aquele dentinho antes do tempo, né? O que acontece? Os dentes do lado vão migrar e vão começar a entortar. Né? A mesma coisa ocorre com os dentes permanentes. Né? A pessoa perde o dente e vai prolongando esse tempo para poder fazer, né, a reabilitação. Os dentes vão movimentando. Né? Mesmo que lentamente, os dentes todos vão movimentando. E aí, um vai ocupando o espaço do outro, né, que foi perdido. E aí, com o tempo, nós temos que colocar aparelho, né, alinhar para poder instalar esses implantes. Mas não só em casos de dentes perdidos que foram modificados, nós temos que melhorar o sorriso primeiro, né? A ortodontia está diretamente, né, conectada aí com a implantodontia, porque nós temos que primeiro movimentar os dentes, né, colocar na posição correta, para depois nós instalarmos o implante, porque o dente nós conseguimos movimentar, o implante não, o implante ele já fica fixo no osso, ele é definitivo, e nós não conseguimos movimentar esses implantes. Então, por isso, né, indica-se colocar o aparelho primeiro, movimentar os dentes, deixar o espaço adequado, né, para o implante, depois assim instalar esses implantes. Então fica essa dica aí, cuidar bem dos dentes, né, para que não seja necessário o implante, né? A prevenção é o melhor caminho, né? Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos tirando mais dúvidas e falando sobre esse assunto muito importante para o seu sorriso. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós estamos de volta aqui no nosso programa MVN Família com o Dr. Marco Aurélio Carrijo. Que prazer, doutor, recebê-lo aqui. E nós estamos falando sobre implante. E
Como é feita essa cirurgia de implante? Então, a cirurgia, ela é bem simples, né? Tem ruídos, né, de pessoas que comentam que, tenho medo de fazer porque dói, vou sentir dor. Mas não, é uma cirurgia bem tranquila, né? Uma cirurgia de implante, às vezes, é mais rápido que uma extração de um dente, né? Então, é um procedimento simples, né? Nós temos aí também até as cirurgias, né, que falam cirurgia sem cortes, né? Cirurgia guiadas por computador, né? Então, nós temos vários tipos de cirurgia. Nós podemos fazer, né, a cirurgia em campo aberto, né, que é aquela cirurgia que às vezes tem que extrair o dente ou não, né? Abre a gengiva, né? Faz a cavidade do implante e instala o implante. Tá? Essa parte é no mesmo dia. Isso, né? O paciente vai na clínica, né? Se houver a necessidade, vai ser medicado, tá? Uma medicação pré-operatória, tá? Aí ele vai na clínica, né? Nós fazemos a cirurgia no mesmo momento, instalamos o implante. Se estiver adequado o osso do paciente, ele já pode até sair, né, com a prótese instalada. Sério? Tá? Sim, se esse implante travar, né, o osso, né, estiver adequado, sim, o paciente já pode sair com a prótese, né, conversando, mastigando, tá? Agora, caso não conseguimos um bom travamento do implante no osso, às vezes o osso está um pouquinho mole, né, é indicado que aguarde, né, o tempo necessário para a osseointegração, né, para o osso colar no implante. Se for os inferiores, né, aguardamos pelo menos uns 3 meses. Se for os superiores, porque o osso é um pouco mais esponjoso, aguardamos 5 meses. Tá? Mas é importante esperar devido a esse processo da osseointegração. Então o paciente chega, recebe anestesia local, né? Se for um procedimento longo, vários implantes superiores e inferiores, nós podemos estar contando aí com os nossos amigos, né, médicos anestesistas, né? Eu convido alguns amigos para operar comigo lá na clínica, tá? O paciente é sedado, faz uma cirurgia tranquilo, monitorado os batimentos, pressão, tudo monitorado pelo anestesista, tá? Então é uma cirurgia bem simples. Se for uma cirurgia maior, né, que temos que fazer enxerto ósseo, alguma cirurgia, né, que leva um pouco mais de tempo, ou o paciente tiver a saúde um pouco debilitada, né, indica-se uma sedação, né, para podermos estar realizando essa cirurgia tranquilo, tá? Então não tem com o que se preocupar, né? É só seguir as regras que tudo dá certo. Olha, bom demais, né, Valquíria? Que a gente sempre tem, às vezes, um pensamento de ser algo tão difícil de fazer, tão doloroso, né? No geral é tranquilo, né? Isso depende de cada paciente. Por exemplo, a questão de travar ou não, isso depende muito mais da fisiologia, de toda do osso do paciente. Do osso do paciente. Não é algo que depende do profissional, isso, né? E só tem como se ver isso no momento em que se faz. Isso, no ato da cirurgia. Né? Então, assim, a cirurgia é bem simples, né? Às vezes fazemos até em 20 minutos uma cirurgia de um implante. Né? Então, é uma cirurgia tranquila, né? O paciente já vai sair da clínica medicado, né? Então, se ele seguir todas as regras, né, tomar o analgésico na hora certa, então é sem sofrimento. Nós até comentávamos aqui sobre o imediatismo dessa atualidade que nós estamos vivendo, né? E alguns profissionais, eles prometem esse trabalho com uma rapidez até muito surpreendente, né? Isso. E eu acho importante que o senhor fale um pouquinho a respeito dos cuidados de se ter com esses procedimentos muito rápidos, né? Porque o corpo precisa de um determinado tempo para se recuperar também, né? Isso. Hoje, né, nós temos tecnologias nos implantes, né, que fornecem essa aceleração, né, desse processo da osseointegração, né? Porém, é necessário tomar o cuidado, né? Por mais que você fale para o paciente, nós só vamos, né, ter a certeza que nós vamos conseguir colocar uma prótese ali na hora da cirurgia, só no ato da cirurgia que nós vamos ver o travamento do implante. Né? Por mais que ele tenha uma superfície melhorada para ocorrer essa osseointegração, né, nós vamos ter essa certeza apenas no ato da cirurgia. Né? Então o paciente ele deve ser orientado, né, que por mais que não tenha esse travamento do implante, ele já vai sair com a prótese provisória. Né? Então, assim, por mais que não trave o implante no dente, nós conseguimos colocar uma prótese provisória, né, para que o paciente possa sair já sorrindo, conversando. Às vezes tem um pouco de dificuldade na mastigação, né, porque teve um corte na gengiva, pode apertar um pouquinho, machucar, mas assim, o seu convívio social, né, não vai ser afetado, ele já sai com a prótese provisória.
Verdade. Então, só recapitulando o pessoal que está assistindo aqui agora, né? Nós estamos falando sobre implante. E o implante, na verdade, o senhor falou que às vezes pode colocar até em 20 minutos. É colocar o parafuso, Isso. né? O parafuso e o que a gente estava falando também. Vai depender de cada paciente a questão do osso, se vai resistir. A questão de já colocar a coroa aqui em cima, Isso, né? Às vezes é necessário fazer em 2 momentos, né, o Sim. implante. Primeiro realiza-se a cirurgia, né, e depois nós instalamos a coroa, que é a parte protética, e nós vamos moldar, mandar para o laboratório, e aí sim instala-se a Que parte é o dentinho, protética. né? Isso, que é o dentinho, né, que vocês veem, porque o implante, né, nós não conseguimos ver, né, vocês só vão conseguir ver somente a coroa, né, que é a parte visível ali, né, que vai estar na nossa cavidade ali. Marcos Aurélio, quando iniciou-se os processos de implante, falava-se muito em rejeição, Isso. né? Inclusive, esperava-se um tempo mais prolongado para que depois fizesse a coroa definitiva, esperando essa reação do organismo. Hoje em dia, eu sei que com a tecnologia, né, com o avanço desses estudos, dos materiais utilizados, parece que reduziu bastante tanto os riscos de rejeição, quanto o tempo para se esperar. Me fala um pouquinho sobre isso também, por favor. Esse percentual de perda, né, é em torno de 2 a 5%, né? É um percentual bem baixo, né? E isso nós vamos depender muito dos pacientes, né? Por exemplo, uma grande dificuldade que nós temos é com pacientes fumantes, né? Paciente fumante, ele tem que ter consciência que tem que parar de fumar para fazer o implante, né? Pois pacientes fumantes não deixam o nosso organismo cicatrizar corretamente no implante. E né? aí aumenta-se então os riscos de Isso, rejeição. aumenta-se o risco, né? Mas assim, o paciente tem que estar ciente disso, né? Então o nosso risco de rejeição hoje é muito baixo, né? Para ocorrer uma rejeição, tem que haver alguma infecção, né? Ou o paciente estar fumando, ou ter alguma patologia. Se o paciente foi medicado, foi realizada a anamnese, constatou que não tem nenhuma patologia, provavelmente é quase 100%, né, de sucesso nesse tratamento. Tá? Então, eu sempre, né, prefiro esperar um pouco mais nessa integração, o osso colar no implante para instalar a coroa, né? Por mais que hoje em dia, né, todos nós queremos, né, acelerar o processo em tudo, né, a tecnologia hoje em dia, tudo, mas assim, é legal que espere um pouco, né, para a gente ter uma taxa de sucesso maior. Então, os meus pacientes, quase todos, a taxa é de 100% de sucesso, porque eu sempre espero um pouquinho a mais do tempo para poder realizar forças. Porque se você realiza forças nesse implante antes do tempo, tem uma chance, né, de ter uma perda. A não ser em casos, né, de carga imediata, né, que você já programa uma cirurgia, né, para instalar os implantes, já instalar as coroas, viu que teve um bom travamento, né, você vai fazer um ajuste oclusal, deixar aquele dente um pouco abaixo da oclusão, abaixo da mordida, né, para ele não ficar sobrecarregado. Aí sim, né, nós também podemos ter, né, grande sucesso, mesmo instalando na hora a coroa também. Que legal, né, já poder sair do consultório com um sorriso apropriado para conviver socialmente sem nenhum constrangimento. E como é importante isso, a gente que está aqui sempre falando sobre família, né, falando sobre casamento, relacionamento e até mesmo a questão dos filhos, né? Como é importante a gente cuidar, porque o nosso sorriso é o nosso cartão de visita, né? E às vezes a gente vê ou o cônjuge ou um filho que está com a sua autoestima lá embaixo em relação a uma perda de algum dente, né? Às vezes na frente, ou igual a Valquíria falou, um dente que você perdeu atrás, mas que vai danificar toda a sua mordida. Então é importante para você que está em casa se atentar aí na saúde bucal da sua família, do seu cônjuge, para que vocês possam viver cada dia, né, mais feliz, vendo o maridão aí com um sorriso bonito, né, família Valquíria? toda sorrindo, feliz, né? Eu digo que os meus pacientes são meus amigos, né? Então tem várias consultas que eu marco apenas para conversar com o paciente, né? Alguns pacientes que já estão abalados, né, emocional, e aí nós vamos lá apenas para conversar, né, e buscar a raiz daquele problema, né? Porque assim, não basta você apenas restaurar o dente, né, e a pessoa não sair sorrindo do seu consultório. Ela tem que sair satisfeita, ela tem que sair com autoestima elevado, né? Então assim,
nós temos que ter esse íntimo contato com o nosso paciente, né? Nós temos que devolver esse autoestima para ele, tá? Vão os casais, né, lá falar comigo, pedir para eu estar falando, né, com o seu parceiro sobre higienização, para ele cuidar mais ou para ela cuidar mais, né? Então é importante, né, você cuidar também, é importante você cuidar também, né, não só pela sua saúde, né, que é o principal, mas também, né, para as pessoas ao seu redor, né, ficarem felizes, né, as mães estar orientando os filhos aí, os pais, né, ensinando na higienização bucal. Falando em higienização bucal, os implantes, né, também nós temos que fazer toda a higienização bucal, né? Nós temos que passar o fio dental primeiro, né, após as alimentações e depois escovação. Assim também devemos fazer com os implantes, né? Corre o risco também, se não fizer uma boa higienização, de perder o implante? Sim, né? Muitos pacientes me perguntam, doutor, quanto tempo vai durar esse implante, né? Aí eu pergunto para eles, quanto tempo durou o seu dente? Né? Aí, essa pergunta é complicada, né? Aí nós temos que estar orientando, né, esses pacientes para cuidar desses implantes também, né? Sim. Fazer a higienização. Por quê? Tem alguns pacientes que são debilitados, né? Nós estamos falando, tem uma baixa autoestima, não cuidavam dos dentes, aí de repente coloca um sorriso bonito, sai alegre, contente, mas o que? Ele não tinha o hábito de cuidar da saúde bucal. Né? Então, se ele não tinha o hábito antes, quem garante que ele vai cuidar agora dos implantes? Né? E se o paciente não cuidar, pode aumentar o número de algumas bactérias na boca e causar uma doença e perder o implante. Então, assim, nós temos que ser amigos dos nossos pacientes para poder estar passando essa informação, né? Ter uma liberdade de orientar ele, falar de mau hálito e tudo que pode gerar, né, a falta de higiene bucal se ele, né, não ter esses devidos cuidados. Bom demais, gente. Dr. Marco Aurélio, muito bom recebê-lo aqui, trazendo informações preciosas para nós e para o pessoal aí de casa. Né? Foi um prazer. Manda um abraço grande para minha amiga, doutora Ana Flávia Gouveia, digníssima esposa, né? Prazer é meu, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse momento, feliz aqui, a gente podendo falar um pouco de saúde bucal, orientando todos em casa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso e o programa está sempre aberto para recebê-lo aqui e contribuir conosco. Obrigado. Eu gostaria que você deixasse seu contato aí pro pessoal, às vezes o pessoal quer te procurar. Então, nós estamos ali, né, na Odontologia Jardim, no setor sul, na rua 105, né? O contato lá, o WhatsApp também, é 98120-0269. Então, se você está precisando aí de fazer uma avaliação, né, fica aí a nossa dica de um profissional experiente para auxiliá-lo nesse processo. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui. É uma alegria sempre poder entrar na sua casa para levar informação, para levar algo de Deus para a sua vida e para a sua família. Nós estamos encerrando hoje o programa MVN Família. Que Deus abençoe a sua família. Até o nosso próximo programa.